Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane. Vamos para mais uma aula de ciências? Agora nós vamos começar num assunto bastante interessante que vocês vão gostar. Mas primeiro, precisamos relembrar os nossos combinados, pois a pandemia ainda não acabou. Vamos ao combinado número 1, gente. Letra A. O combinado é sujar as mãos com lama e carvão ou lavar as mãos com água e sabão. E aí, gente, qual é o combinado correto? A letra A ou a letra B? O que vocês acham? Lavar as mãos com água e sabão, né? Então, o vírus, né, gente, ele morre quando a gente lava a mão ali com água e sabão. Vamos ao combinado número 2. Letra A. O combinado é usar álcool em gel ou usar água com mel? Qual será que é o correto, gente? Letra A, né? Usar o álcool em gel. Combinado número 3. Qual será? Letra A. Utilizar máscara quando sair ou jogar a máscara em qualquer lugar por aí? Será que esse é o combinado certo, gente? Acho que não, né? Então, letra A, né? Utilizar a máscara quando sair. E importante, né? A gente não podemos jogar ela em qualquer lugar, né? Tem que fazer o descarte correto ali da nossa máscara. E aí, gente, qual é o jeito correto de a gente usar a máscara? Olhem ali aquelas imagens do menininho, tá? Observem cada uma delas. Olha o local que ele está usando a máscara. Qual será o jeito certo? Será que o jeito certo é utilizar a máscara no queixo? Será que é o jeito certo? Não é, né, gente? O jeito certo não é usar ela no queixo. Será que eu posso prender a máscara só numa orelha? Será que é o jeito certo? Não é, né? Não é o jeito certo. Será que eu posso usar a máscara com o nariz de fora? Será que eu posso, gente? Não posso, né? Não é o jeito certo. Será que eu posso usar no olho? Será que a máscara serve para a gente esconder os nossos olhos? Não é, né, gente? Não é o jeito correto. Será que eu posso usar a máscara na testa? Será que o jeito certo é usar na testa? Não é. Então, qual que é o jeito certo, gente? É tampando o meu nariz e a minha boca, tá? Então, esse aqui é o jeito certinho de a gente estar usando a nossa máscara. Vamos a mais um combinado? O combinado número 4, gente, é fazer festança ou manter a distância? Pensa aí um pouquinho. Qual é o combinado correto? Manter distância, né, gente? Então, um dos combinados, manter o distanciamento social, tá, gente? Então, não podemos mais cumprimentar as pessoas pegando na mão delas, né? Lembra desse combinado também. Qual é o jeito certo, gente, de a gente cumprimentar as pessoas? Né? Então, cumprimentar somente de longe, tá? Mantendo sempre uma distância. Então, vocês podem pensar aí em maneiras diferentes de cumprimentar os seus colegas sem encostar neles, tá? Vocês podem dar tchauzinho, vocês que vão decidir a maneira correta de cumprimentar os seus colegas. Como que a gente pode pensar nisso, gente? Uma forma é pelos pés, né? Então, uma outra forma da gente conseguir cumprimentar os nossos colegas, as pessoas que a gente conhece, é pelos pés. Ou pelos cotovelos, tá? Então, bater o cotovelo ali com o coleguinha. Então, vocês que vão pensar na maneira que vocês preferem cumprimentar os seus colegas. Vamos ao combinado número 5. Letra A. Assistir às aulas e fazer as tarefas? Será que esse é o combinado certo? Ou é a letra B? Brincar na rua e não estudar mais? Será que tá certo isso, gente? Será que tá certo ir brincar na rua? Em época de pandemia? Acho que não, né? Então,
O jeito certo é assistir a aula e fazer bem certinho, bem caprichado as suas tarefas, tá? E, claro, encontrar um lugar na sua casa para assistir às aulas e fazer a sua tarefa sempre num local confortável, gente, bem iluminado. Outra dica importante, gente, ficar em casa, tá? Observem ali a imagem que a professora colocou, né? Tá todo mundo bem protegido dentro da sua casinha e o vírusinho ali circulando, né? Perto, em volta da casa. Mas não vai, né, atingir as pessoas que estão protegidas ali dentro de casa. Mas, se você for precisar, por algum motivo, sair, use a sua máscara, tá? Próximo combinado, gente, número 6, é arrumar a mala e comer bolacha? Ou organizar os materiais como lápis e borracha? Qual é o combinado correto, hein, gente? Olha quantas aulas de ciências e quantas vezes a professora explicou tudo isso para vocês, né? Então, o jeito certo é organizar os materiais com lápis e borracha, né? Então, peguem lá o material de vocês. O seu caderno ou a sua folha de papel, o seu lápis ou o lápis de cor, né? Hoje nós vamos usar o lápis de cor. A sua borracha e o seu apontador, né? Caso o seu lápis quebre a ponta, você tá ali com o apontador pertinho. Próximo combinado, gente. Combinado número 7. Letra A. Ser curioso, fazer perguntas e aprender ciências. Será que esse é o jeito certo de acompanhar a aula? Ou ficar calado, não perguntar e não aprender nada. E aí, gente? Qual que é o combinado certo? Precisamos ser curioso, né? Fazer muitas perguntas e aprender sempre algo interessante em ciências. E aí, conseguiram? Tudo certinho? Entenderam todos os nossos combinados? Relembramos todos eles, né? Agora, gente, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno ou a sua folha para anotar a data de hoje e o número da aula, tá? Observem ali que a professora fez, tá? A professora sempre pede para vocês pularem uma linha e vocês podem fazer algum desenho, tá? Nas aulas passadas tinham só estrelinhas, então a professora colocou ali vários desenhos que você pode escolher. Você pode fazer igual da professora ou pode escolher somente um deles, tá? Você pode fazer a carinha feliz, você pode fazer o sol, você pode fazer coração, a lua, nuvem, o raiozinho, a estrelinha, o triângulo, retângulo, quadrado, tá certo? Você que escolhe qual desenho que você vai fazer. O importante, gente, é sempre você pular uma linha, tá? Então, data de hoje, pula uma linha, aula 13 de ciências. Se tiver alguma dificuldade para fazer, peça ajuda de um adulto. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Conseguiram anotar? Deixaram o seu caderno bem bonito, bem caprichado e bem colorido? Olha, a gente sempre deixar bem bonito o caderno, hein? Como eu comentei com vocês, nós vamos começar alguns assuntos novos aí nas aulas de ciências. Sempre coisa muito interessante para vocês aprenderem, tá? Nós vamos falar hoje sobre os seres vivos e os componentes não vivos do ambiente. Vocês já vão entender isso, tá? Então, nós vamos começar, gente, observando uma obra de arte. Olha que legal, hein? O nome dessa obra, gente, é Uma Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jet, tá? O artista é o Georges Pierre Seurat e a gente vai estar analisando ele. Observem ali, gente. Observem com bastante calma, tá? Tudo que a gente tem ali nesse ambiente, tudo que a gente tem ali nesse quadro, tá? Esse quadro ele é um quadro antigo, né? Vocês percebem pela roupa das pessoas, né? Eles estão usando guarda-chuva, né? Então vocês percebem que é um quadro um tanto quanto antigo. O que vocês conseguem ver de imagens aí nesse quadro, gente? Observem lá. E aí, pessoal? Quais seres vivos o artista representou? O que tem ali nesse quadro de seres vivos? Quais são os componentes construídos pelo ser humano que você consegue ver nessa obra de arte? Então, o que é feito pelo ser humano? O que pertence à natureza e o que é feito pelo ser humano nessa obra de arte? Quais são os componentes não vivos? O que tem nesse quadro que não tem vida, gente? E esse ambiente, ele é parecido com o lugar que você mora? Vamos voltar lá no quadro, gente, e vamos observar, tá? Então, vocês conseguem perceber que esse local é um parque, né? Então, é como se fosse parecido ali com um parque. O que tem, gente, de ser vivo nesse quadro? O que vocês observam aí de seres vivos, que tem vida nesse quadro? O que foi construído pelo homem, pelo ser humano? Quais são as coisas que foram construídas pelo ser humano nesse quadro? E que não tem vida, gente? O que não tem vida nesse quadro? O que vocês acham aí que pertence à natureza, mas não tem vida? Então, observem lá, gente. O que tem ali que não tem vida? E coisas também que foram construídas pelo homem. E aí? De seres vivos, com certeza, vocês devem ter falado dos seres humanos, né? Mas tem outros ali, né? Se vocês observarem, tem alguns cachorrinhos ali, tá? Do que foi construído pelo homem, gente, pelo ser humano. As roupas, tá? É um exemplo. Tem um rapaz ali com uma bengala, tá? Também foi um instrumento construído pelo ser humano, tá? Chapéu. Outra coisa muito interessante são os guarda-chuvas, né? Lembra da aula sobre o guarda-chuva? E o que, gente, pertence à natureza e não tem vida? A gente falou dos seres vivos. E o que pertence à natureza e não tem vida? O que vocês conseguem observar ali? Um exemplo, a água, tá? Então, a água, ela não é um ser vivo, mas ela pertence à natureza. Bem interessante esse quadro, né, gente? Vamos observar, gente, outros ambientes? Então, prestem atenção. A primeira imagem, gente, que nós temos aqui é de uma praia. Olha que gostoso, né? Uma praia. E aí, gente, nessa praia, quais elementos vivos
E quais elementos não vivos vocês conseguem observar? Pensem ali um pouquinho. O que tem vida e o que não tem vida? Interessante, né? E aí, eu acho que vocês já estão com a resposta na cabecinha de vocês. Próxima imagem. Observem, gente, esse é um lobo-guará. Ele está num ambiente que parece uma floresta. O que vocês observam? O que tem vida e o que não tem vida nessa imagem? Observem bem certinho, hein? Próxima imagem, gente. Um local que vocês gostam muito, né, de visitar, que é um parquinho. Claro que na pandemia é um pouquinho mais difícil vocês conseguirem ir num parquinho, mas vocês não deixaram de gostar do parquinho, né? Observem ali no parquinho, gente, o que tem vida e o que não tem vida. E no parquinho, vocês conseguem observar o que foi construído ali pelo homem, tá? O que foi feito ali pelo ser humano, o que é da natureza e aquilo que foi feito pelo ser humano. Então, gente, quando eu estava vindo para cá, eu peguei alguns materiais, tá? Alguns estavam também no jardim da minha casa. Para vocês observarem e me dizerem o que tem vida e o que não tem vida, tá? Então, primeiro, vamos ver se vocês reconhecem. O que será que é esse aqui, gente? Tá um pouquinho sujinho, né? Tá se mexendo, tudo sujo de terra, né? Porque afinal é a casa delas. E aí, gente? O que será que é isso aqui? É uma minhoca, né? E essa minhoca, gente, tem vida ou não tem vida? Ela é um ser vivo? Pensem aí um pouquinho. O que eu trouxe, gente, é uma planta, tá? E a planta, gente? Será que ela tem vida ou ela não tem vida? Será que ela é um ser vivo? Pensem lá, hein? Olha o que eu trouxe, gente. Água, tá? A água tem vida ou não tem vida? Ela é um elemento não vivo ou ela é um ser vivo? Pensem lá um pouquinho. Aqui, gente, eu trouxe terra, tá? Também chamada de solo. E aí? Tem vida ou não tem vida? É um elemento vivo ou é um elemento não vivo? Pensem lá. E aqui, gente? O que é isso aqui? É um galho de uma árvore, tá? Que eu tirei da árvore. E aí? Ela é um elemento vivo ou não vivo? É um ser vivo ou é um elemento não vivo? Pensem lá, hein? E eu também trouxe pedras, ou também chamado de rochas. Então, gente, ser vivo ou elemento não vivo? Pensem lá um pouquinho. E aí, gente? Pensaram lá? Então, desses materiais que a professora trouxe, vocês vão fazer um quadro, tá? Então, observem lá o quadro. Nesse quadro, vocês vão desenhar, de um lado, os seres vivos, tá? E do outro lado, os elementos não vivos, de todos esses materiais que a professora trouxe aqui, tá? Que a professora trouxe a minhoca, a plantinha, a água, a terra, o galho e a pedra, tá? Então, desses materiais aqui, vocês vão separar. De um lado, desenha aquilo que é vivo e do outro lado, aquilo que não é vivo, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem esse desenho.
Conseguiram fazer, gente? Fizeram os desenhos bem bonitos? Lembra que a professora comentou que vocês iam precisar do lápis de cor nessa aula, tá? Então, vamos ver como é que ficou o quadro? Então, observem lá, gente. Nos seres vivos, quem são eles? A minhoca, né? E a nossa amiga plantinha, tá? Então, são os dois seres vivos que nós temos, né, desses que a professora trouxe.
E dos elementos não vivos, gente, a água, tá? A terra, ou também chamado de solo. E olha que interessante, gente, algumas pessoas podem ter colocado o galho no ser vivo, tá? Mas lembra que a professora comentou com vocês, porque a planta é um ser vivo. Espera lá, professora, e o galho? Lembra que a professora falou para vocês que eu, cortei, eu tirei esse galho da planta, tá? Então, ele passou a ser um elemento não vivo. Enquanto ele estava lá com a plantinha, ele era um elemento vivo. Agora que eu tirei ele, que eu quebrei, o galho e trouxe ele aqui para vocês, ele passou a ser um elemento não vivo, tá? Por isso que ele entrava ali no outro quadro, tá? E, por último, as pedras, que a professora acabou não colocando ali no desenho, mas vocês podiam incluir, tá? Então, a pedra, gente, também é um elemento não vivo, tá? Entendido, gente? Tá? Então, a professora vai dar ali um minutinho para vocês corrigirem. Corrigiram certinho, gente? Entenderam a diferença do que é ser vivo e do que é elemento não vivo, tá? Esses elementos não vivos que a professora colocou ali no quadro são aqui que pertencem à natureza. Então, a água pertence à natureza, o solo pertence à natureza. Existem elementos não vivos, gente, que foram produzidos pelo ser humano, tá? Para facilitar a vida do ser humano. Então, como exemplo ali, a gente tem o chapéu, tá? Temos o guarda-chuva, que vocês observaram ali no quadro que a professora trouxe. As roupas, tá? Então, são elementos não vivos que quem produziu foi o ser humano. Vamos falar sobre algo muito interessante, gente, que são os seres vivos, tá? Então, exemplos de seres vivos. Nós temos as pessoas, temos os animais, tá? Ali nós temos uma estrela do mar, tá? Nem aparenta ser um ser vivo, gente, mas é assim, tá certo? Então, a professora separou um vídeo muito interessante que fala sobre os seres vivos, tá? Os animais e o ambiente. Espero que vocês gostem.
pequeno, grande, colorido, espinhudo. Tem bicho de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. O reino animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas, justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos. Manguezais. Costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que, em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu habitat. É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem. Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal passam muitos vasos sanguíneos. E com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão, do canto das cigarras, do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão
tem preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si e vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de características e comportamentos, o que torna esse reino tão fascinante. Viram, gente? Quantos animais interessantes, quantos seres vivos interessantes. Então, vamos para a nossa tarefa? Então, prestem atenção, gente. Imagine que você é um artista como o Georges Pierre Seurat. Observe bem onde você vive e represente esse ambiente em uma pintura ou um desenho. E não esqueça, gente, de indicar os seres vivos e os elementos não vivos que tem nesse ambiente, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem a atividade que vocês têm para fazer.
Anotaram, gente? Atividade bem legal para vocês fazerem depois, hein? Se você teve alguma dificuldade, pede para um adulto te ajudar. E, infelizmente, a nossa aula acabou, gente. Aprendemos sobre os seres vivos e os componentes não vivos do ambiente. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!